Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira mensagem do ano, estava com saudade de vocês, porque semana passada eu tinha pegado uma gripe fortíssima e fiquei sem voz. Fui obrigada a fazer aquela mensagenzinha pequena, ali, né, escrita, para que vocês lessem, para não passar em branco, né? Mas graças a Deus, já recuperei minha voz. Ainda tô ainda com um pouquinho de tosse bem longe, que a gripe foi forte. É uma gripe que tá andando aí pelo Brasil afora, que tá derrubando muita gente. Mas graças a Deus, fiz meus chazinhos caseiros, que eu sou adepta, e tomei ali todos os dias, com própolis, né, com mel para ajudar, e rapidinho fiquei boa, graças a Deus. Bom, hoje eu quero trazer uma mensagem, como sempre, direcionada aqui, porque é aquele versículo que eu gosto, que o homem faz planos, mas Deus que lhe dirige os passos, né? E é bem desse jeito. Eu, mais pro início da semana, final da semana passada, eu estava com um tema em mente que tá anotado, que já é um tema que eu já até citei aqui, que eu vou falar, mas ontem no culto matinal com a Magda, Deus me deu essa palavra para ler de Provérbios, Provérbios capítulo 4, e ele falou tanto aos nossos corações ali de manhã que resolvi trazer essa mensagem, até por incentivo também da Magda, porque assim, essa mensagem ela vem trazendo instrução, vem abrindo nossos olhos. Nessa caminhada que a gente tem feito, a gente tem aprendido muita coisa. E até logo aqui de cara, antes de eu começar a mensagem, eu quero incentivar vocês vai estar aqui na descrição do vídeo, a estar indo no link da Magda, que ela fala do passo a passo de como ela começou a ter momento de intimidade com Deus, como foi que ela começou tudo e o que ela foi pedindo primeiro, como foi essa história toda, né? Para quem não conhece a Magda é uma pessoa muito especial na minha vida, que Deus colocou na minha vida. Ela já é youtuber aí há quase 10 anos, que trabalha no ramo, né, de chinelos decorados aí ensinando. E de repente, ano retrasado, eu conheci a Magda, entrei no projeto e de repente nós fomos afinando a amizade. Eu comecei a falar de Deus e ela se interessou, me incentivou a falar nos grupos. E, de repente, ano passado, eu me vi aqui, começando aqui no canal do YouTube, falando para mais gente, né, por incentivo dela. E começamos também, antes de eu vir aqui para o canal, já tinha já quase que um ano que a gente estava aí na caminhada diária com Deus. E a gente, praticamente quase todos os dias da semana, de segunda a sexta, tirando terça, a gente sempre faz um estudo bíblico, a gente fala culto, né, matinal, onde a gente vem estudando, aprendendo sobre a palavra de Deus. Só um minutinho. Hidratar a garganta, que senão começa a agarrar. Então, quando ela fez um ano de caminhada com Deus, caminhada que eu digo, próximo mesmo de estar ali buscando intimidade todos os dias, com constância e qualidade, ela fez uma live onde ela deu um passo a passo, contando como tinha sido esse início ali. E esse vídeo, ele é excelente porque ele ensina justamente ali um passo a passo que quem seguir, com certeza, é claro que cada um funciona de um jeito, Deus se revela de um jeito, mas o passo a passo é importante, por quê? Porque a gente já vai por um caminho que alguém já foi e deu certo. Mesmo que nesse meio ali de tudo, as coisas vão fluir de uma forma diferente, porque somos únicos. Deus trata com a gente, né, cada um de forma diferente. E aí vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você nunca viu esse vídeo, você olha, depois eu vou até criar uma playlist colocando esse vídeo como primeiro e alguns outros na sequência,
desse aprendizado que a gente vem tendo, eu vou colocar lá os vídeos mais importantes, assim, que de fato vai fazer diferença, né, nessa aproximação sua com Deus. E a mensagem de hoje vai ser sobre Provérbios 4. Já entreguei este momento nas mãos de Deus antes de começar aqui a gravar, para que o Espírito Santo venha falar através, né, da minha boca, venha abrir meu entendimento, trazer luz a tudo que eu vou ler aqui e a tradução daquilo que ele realmente quer falar conosco. O título dessa mensagem é A Sabedoria é Suprema. E aí começa assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras, palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Vou ler por partes e explicar para não me perder, que é um pouquinho grande o capítulo. Mas aqui, notem que aqui foi Provérbios de Salomão. Salomão que escreveu esse Provérbios. Ao mesmo tempo que eu entendo aqui, né, um pai, aqui ele fala: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, né? É como se ele estivesse instruindo, né, um filho. E aí ele vem falando: o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Ele está chamando a atenção: olha, o que eu vou falar para vocês é muito importante. Então presta atenção, não ignore o que eu vou te falar. Aí ele vem falando: quando eu ainda era menino, pequeno, na companhia de meu pai. Aí ele vem falando: e quem era o pai dele? Davi. Aí ele vem falando: um filho muito especial para minha mãe, né? E aí ele vem falando: aí ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que aqui é um ser humano falando e falando como um pai para quem está lendo, para nós, falando do pai dele, né? Que falou para ele, falou da mãe. Ao mesmo tempo também eu vejo como algo divino de Deus falando para nós, né? Filhos, olha, a instrução que eu vou te dar é uma instrução de pai. Fica atento, né? Se você estiver atento, vai obter discernimento. O que é discernimento, né? Você conseguir entender uma situação, você conseguir compreender de fato o que aquela situação quer dizer, o que está acontecendo ali, né? E aí eu entendo dessa forma. Depois, quando chega nessa parte aqui que eu parei, do versículo 5, aliás, antes ele falava assim, ó: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos da vida, isso. Aí no 5 fala assim, ó: procure obter sabedoria e entendimento. Até aqui, ó: não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Até aqui, dá a entender que a sabedoria e o entendimento aqui é algo ali, como que eu posso dizer? É como se fosse um discernimento, né? Algo ali a mais no entendimento. Sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Aí quando chega no 6, fala assim, ó: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Aqui é como se a sabedoria tivesse personificado, como se fosse uma pessoa,
Não abandone a sabedoria, ou seja, fica coladinho nela, fica vivendo, né, junto ali com ela, e ela o protegerá e cuidará de você. Ame-a e ela cuidará de você. Aí vem o conselho da sabedoria procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. E aí no versículo 8 é um dos versículos mais lindos, que falou muito ao nosso coração. Tá assim, ó. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diamante sobre a sua cabeça, diadema, aliás, sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Então vamos lá. Quando a gente lê Provérbios 8, no livro de Provérbios 8, o chamado da sabedoria, vem também falando da sabedoria como se fosse alguém, né? Vem falando, ele personificando a sabedoria. E quando chega no versículo 22, vem falando que o Senhor criou, o Senhor me criou, a sabedoria falando lá no capítulo 8, versículo 22, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, não existia fontes de água, antes de ser estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. E aí vem falando aqui, ó, vou pular um pouquinho. Aí vem falando que ele estabeleceu o céu, traçou o horizonte, colocou as nuvens. Aí, ó, no versículo, deixa eu ver aqui, ó. Me perdi aqui, que fala que ela era... Quer ver? Ó, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Então aqui a sabedoria estava personificada. Eu estava a seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia eu era seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Quando a gente vai lá em Gênesis, lá na criação, quando começa lá, né, que Deus tinha criado, né, céus e terra, quando ele começou a criação, o que lá fala? Fala que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. Então, eu não fiz teologia nem nada, tá? Isso é o que eu senti no meu coração, que aqui está fazendo menção à sabedoria, aqui está fazendo menção ao Espírito Santo. Porque quem estava lá no início, que falava, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem estava lá junto era o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, alguns, eu até fui dar uma olhada, o que as pessoas falavam, alguns pensam como eu pensei, que está se referindo ao Espírito Santo, e outros acham que está se referindo a Jesus, mas eu, pelo meu entendimento, quando eu leio aqui o capítulo 8, eu lendo lá em Gênesis e lendo aqui o capítulo 4, quando fala dessa forma, eu entendo que aqui a sabedoria é o Espírito Santo. Mesmo porque um dos dons que o Espírito Santo dá é sabedoria. Então, quando aqui está falando dedica autoestima à sabedoria e ela o exaltará, o que eu entendo? Que é quando a gente, de fato, busca a Deus de todo o coração, a gente começa a entender que a gente precisa ter momento de qualidade com Ele, assim como eu e a Magda entendemos e começamos a ter este momento,
E de lá para cá a gente tem crescido em graça e conhecimento, sabe? Tem muito ainda para aprender. A gente é tão pequenininho. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta do quanto a gente é pequenininho. O quanto que Deus é misericordioso e amoroso conosco. Então, quando a gente passa a viver esse momento de intimidade, a gente passa a conviver com a família toda. Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo que é quem nos ajuda nessa caminhada aqui. Que é quem ajudou Jesus enquanto ele esteve aqui. E quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. E ele falou, não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo é quem está aqui para nos ajudar. É nosso consolador. E esses dias eu estava fazendo uma reflexão, eu até comentei com meu pai. Falei, pai, o senhor já notou que lá quando fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural. Ali eu creio que estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Apesar de não estar explícito, mas façamos. No mínimo vai estar Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas quando eu, estudando a Bíblia, comecei a entender algumas coisas, eu falei até com meu pai, falei, pai, a imagem e semelhança. Imagem e semelhança, eu entendo que Deus, a gente é parecido com Deus. Eu acredito que na forma, apesar de que Deus não tem corpo físico, né? É um corpo glorificado, mas é semelhança. As características do Deus Pai é toda característica do homem. Forte, protetor, bravo, né? Olha as características de Deus. Olha as características de um homem, né? De um pai de família. É protetor. O menino já é protetor desde mais novo com as irmãs, né? É aquele protetor. Então, eu enxergo nos homens a característica do Deus Pai. E nas mães a característica do Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é doce, é suave, geme com gemidos inexprimíveis por nós. O Espírito Santo é delicado. As características do Espírito Santo são as características que foram para as mães. Não tenho dúvida. E eu fiquei tão emocionada quando eu entendi isso. E aqui, voltando para cá, porque eu fui para outro canto agora que eu nem tinha planejado ir. Voltando para cá agora, quando aqui está falando dedica em alta estima a sabedoria, é justamente a gente contar com o Espírito Santo para nos guiar. É a gente respeitar tanto essa presença em nós, que está aqui justamente para nos auxiliar e nos levar de volta para os braços do Pai. Quando a gente honra, estima ela, entende o valor que a sabedoria tem, entende o valor que a presença do Espírito Santo tem em nossa vida, ela nos exalta. Olha, vou ler de novo. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diamante sobre sua cabeça e lhe dará de presente. Aqui está falando de presente. Aqui não está falando de coisas básicas, coisas necessárias, né? Todo ser humano tem as necessidades básicas. Moradia, roupa, comida, né? Tem as necessidades básicas. Aqui não está falando de necessidade básica. Aqui está falando de um presente, que quando a gente se alegra com alguém, com um filho, a gente quer presentear. É como um filho, a Magda até citou esse exemplo que eu achei lindo, é como quando um filho faz uma faculdade
e se forma, os pais ficam tão orgulhosos ali, e aí dá aquele presente especial, diferente daquele presente que dá quando faz aniversário, no dia a dia, porque tem essas coisas, né? A gente tem essas coisas, mas aquilo é porque o coração do pai e da mãe tá tão orgulhoso de ver o quanto o filho foi dedicado, foi obediente, foi zeloso, sabe? E aí quer presentear, que está falando de presente, gente. Então, a gente entende, no mundo tereis aflições. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, com Cristo a gente também vai vencer, né? Sozinho a gente não dá conta, mas com Ele a gente vai vencer. Então, mas aqui eu entendo que teremos aflição no mundo, passaremos por muita coisa, mas a gente pode passar por aqui tendo muitas alegrias também, colhendo muita coisa boa também, não importa o que a gente veio viver, porque quando a gente nasce, nós temos um propósito de vida. Vários profetas, várias pessoas, Deus falou, na Bíblia tem citando, né? Que antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu o separei para profeta, para as nações, né? Então, ele vem mostrando em partes na Bíblia que a gente já nasce com um propósito. Então, tem coisas na vida que a gente vai passar. Deus já determinou algumas coisas que a gente vai passar nessa vida. São propósitos que ele tem para as nossas vidas, né? Sansão nasceu com um propósito, só que ele cometeu um erro grave que não atrapalhou o propósito, que Deus cumpriu o propósito que tinha na vida dele. Mas ele pagou amargamente o preço pela escolha errada que ele fez. Ele fez escolha errada e levou ele por um caminho amargo. Por um caminho amargo. E aí, aqui eu entendo que, mesmo que a gente vá precisar passar por algumas situações na vida, porque é propósito, a gente pode ser presenteado pelo Espírito Santo, pela estima que a gente dá a Ele, pelo carinho, pelo amor, pela confiança, pela honra, por entender que sozinho nós não somos nada, que a gente depende o tempo inteiro do Espírito Santo nos guiando, porque senão a gente não dá conta. E olha que quando a gente está nesse processo de busca e adquirindo os frutos do Espírito, e eu sempre falo que o mais difícil é o último citado, que é o domínio próprio. Acho que é o mais difícil para todo mundo. Não é possível que é difícil só para mim. Acho que é mais difícil para todo mundo, que é justamente a gente conseguir controlar as nossas emoções diante das situações difíceis, desafiadoras. E é um processo. Então, nesse processo de conquista dos frutos do Espírito e de cada vez se assemelhar mais a Jesus, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele trabalha em nós para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. E nesse processo, como eu falei, a gente nota como a gente é pequenininho, como que as emoções da gente têm um controle grande sobre a gente. E é preciso a gente ser lembrado por ele a todo instante. E eu tenho vivenciado isso esses dias, eu passei por algumas situações onde minhas emoções, né, têm ficado balançadas. E aí eu escuto na minha mente o Espírito Santo falando: você está olhando para as circunstâncias. Você não está levando em conta a palavra de Deus. Você não está levando em conta o que você mesmo fala de vez em quando. Que não é para olhar para as circunstâncias, mas é para olhar para a palavra. O que a palavra de Deus diz? Né? E aí, na hora, você respira fundo, né? Concentra, pede ajuda e vai. Consegue ir, daqui a pouquinho vem de novo a tal das emoções, aí começa os pensamentos querer te mostrar que as circunstâncias estão todas contrárias e que não vai dar. Aí de novo o Espírito Santo não se cansa, ele é tão amoroso, ele é tão... é característica mesmo de mãe, sabe? Porque a mãe ela é tão paciente com a gente. Existem alguns pais pacientes, mas a característica feminina é de ter mais paciência, é de ter mais carinho, né? E
E eu vejo essas características que a gente herdou foi do Espírito Santo, porque ele faz isso conosco. Ele tem toda a paciência. Quando ele vê que a gente está buscando, e muitas vezes a gente erra, porque somos humanos, somos falhos, mas o Espírito Santo consegue discernir o erro intencional, né, do erro acidental, onde a gente não quer errar, mas acaba errando. Como o apóstolo Paulo falava, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o que eu não que é para fazer, eu não faço. O apóstolo Paulo falou isso, entendia muito bem isso. Então, gente, é maravilhoso. Só esse pedaço aqui já deu uma mensagem completa. Mas eu vou ler mais um pouquinho. Desculpa, porque eu tive que, né? O choro faz descer uma corizazinha, me emocionei. Mas voltando aqui, quando dedicamos autoestima à sabedoria, ela nos exalta, nos abraça, nos honra. Ela coloca um diadema sobre a nossa cabeça e nos dá de presente uma coroa de esplendor, ou seja, ela nos dá de presente algo que vai nos alegrar, que vai nos deixar mais felizes. É assim que eu entendo. Ela vai nos dar uma bênção que às vezes a gente nem estava esperando, que às vezes a gente nem imaginava, às vezes a gente está pedindo uma coisa. Lembra daquele versículo que fala que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos? É aqui, é esse versículo aqui, que ela nos dá de presente uma coroa de esplendor. E aí segue dizendo, ouça meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone-a, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha, guarde-a bem, porque dela depende a sua vida. Ainda vem falando, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos do mal. Evite-o, não passe por ele, afasta-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perde o sono se não causarem a ruína a alguém. Aqui eu entendo muito bem com aquele versículo que eu nem sei, não lembro se é Romanos, onde está escrito, mas fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que aqui fala que é para fugir da vereda dos ímpios. Nem ande no caminho dos maus, está falando. Evite-os, passa por ele e afaste. Tá vendo? Por quê? Porque Deus sabe o quanto que a gente é fraco, que a gente pode se corromper facilmente se a gente não estiver ali caminhando de mãos dadas com a sabedoria, se a gente se deixar se levar, se a gente ficar ali na companhia de homens maus, a gente pode ser corrompido, porque as más conversações corrompem o bom costume. Então, até para você evangelizar alguém que está no caminho errado, eu gosto de usar um exemplo que é minha mãe. Eu lembro de uma vez que a minha mãe falou isso para mim. Ela falou assim, olha, quando a gente vai tentar ajudar alguém que está arraigado no pecado, na perdição, a gente nunca pode oferecer a mão para puxá-lo. A mamãe usou esse exemplo, eu não sei se ela ouviu esse exemplo em algum lugar, mas eu lembro dela falar assim que a gente tinha que vir com uma mão falsa. Falsa no sentido de não ser a mão verdadeira. Ela quis dizer assim que era para vir com uma madeirinha, com a mãozinha, como se você pegasse. Não tem quando você vai ajudar alguém que você precisa de um extensor, você pega um cabo para ajudar alguém para puxar essa pessoa, uma corda? Isso que ela quis dizer. Eu não lembro bem como foi o termo que ela usou, mas você pega essa madeirinha e dá para a pessoa segurar e você tenta puxá-la. Que é isso, você conversando, você mostrando que ela está no caminho errado, você aconselhando para ela parar com aquelas práticas, porque que dali pode levá-la para algo pior. E se em determinado momento você sentir que ela está te puxando para o lado dela e que você não vai ter força para conseguir soltar, ou, né, para conseguir soltar não, para conseguir puxá-la para o lado de cá,
você solta. Porque senão ela vai te levar para o lado de lá, que é justamente isso. Que as más conversações corrompem o bom costume. Então aqui ele está aconselhando para evitar, para não seguir o mesmo caminho ali, para passar e evitar. E aí vem falando ainda, pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Então, quando a gente entende que a gente está num caminho de busca constante a Deus, a gente também tem que olhar nossas amizades. Ah, Jocélia, mas agora eu vou virar o nariz para as pessoas. Não. Você pode continuar tendo as pessoas como colegas, você pode conviver, conversar, mas intimidade você só pode ter com as pessoas que professam a mesma fé que você, com pessoas que pensam como você pensa, que buscam o que você busca. Você não vai ter intimidade, porque intimidade é coisa íntima, é coisa que a gente conta com a pessoa para tudo, é aquela coisa, né? Que é o que a gente está buscando com Deus, intimidade. Mas você jamais vai deixar de conversar com as pessoas, tratar mal. Não, aí você nunca vai ganhar as pessoas. Como assim? A gente não pode fazer acepção das pessoas. O que a gente faz é estreitar relacionamento com pessoas que têm a mesma consciência que a gente. E as outras pessoas a gente mantém um bom convívio, a gente, né, fala do amor de Deus, a gente é luz para a vida delas com o nosso comportamento. E aí, seguindo, vem falando esse versículo aqui também, que é a coisa mais linda, que foi um dos versículos também que falou muito aos nossos corações, né, nesse momento ontem que a gente estava lendo, que falou assim: a vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, somos falhos, como eu falei, mas a cada passo, a cada dia que vai passando nesse processo de intimidade, de aprendizado, de correção, de puxão de orelha, de tropeço, cai, levanta, como eu falei, das emoções ali, e de repente o Espírito Santo vem, te toma pela mão, fala: ei, olha a palavra, o que diz. Então, nesse processo, a gente vai de pouco a pouco brilhando cada vez mais nesse entendimento, nessa abertura de mente, nessa expansão de mentalidade, de se modelar, né, com Cristo, e aí vai brilhando cada vez mais até a plena claridade do dia. A plena claridade do dia vai ser um momento em que eu acho que é o momento que a gente consegue adquirir todos os frutos do Espírito. Aí a gente vai estar ali enxergando a plena claridade do dia. A gente vai conseguir olhar, discernir com toda clareza, a gente não vai ter dúvida, a gente não vai titubear, porque agora sim a gente enxerga a plena claridade do dia. E é nesse caminho que eu e a Magda estamos seguindo, e eu convido vocês para seguir. Aqui ainda fala mais algumas palavras, vou ler rapidamente que o tempo já passou, mas eu encerrando aqui, a palavra já estaria completa, porque falou tudo que a gente precisava, mas ainda vou ler, que fala bem assim, ó, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, tá cego, espiritualmente falando, né? Tá cego, não percebe que tá no erro, e aí não enxerga nada, ó. É como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeça. Tá tão escuro que tropeça, nem viu em que tropeçou. Só sabe que caiu, tomou um tombaço, mas nem viu em que tropeçou. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que é guardar o seu coração? É o centro das emoções, dos sentimentos, onde você deve proteger. Lembra do Espírito Santo chamando? Ei, não deixa as emoções falarem mais alto.
Olha o que a palavra diz. Então aqui é disso que está falando. E aí vem falando, ó, afaste de suas boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Por quê? Porque quando a gente busca o Espírito Santo, ele clareia o nosso caminho. E aí a gente começa a enxergar por onde a gente anda e os nossos passos serão seguros. E aí finaliza, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Gente, aqui ó, fecha, né, com chave de ouro aqui, falando desse versículo de guardar as emoções e falando de que a gente deve permanecer sempre em frente, sem ir para a direita nem para a esquerda, é sempre em frente, olhando para frente e para o alto, olhando para Cristo, que é a nossa referência, que é quem a gente tem que se modelar, que é quem a gente tem que buscar, quem a gente tem que honrar, é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei, Ele veio pagar um preço por nós e é o Espírito Santo que nos guia até Ele. E eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração da mesma forma que falou aos nossos corações. Vou deixar aqui o link, como eu citei lá na frente, do passo a passo. Não esqueçam de olhar, não esqueçam de deixar aqui o like, uma mensagem se sentir no coração, compartilhar essa mensagem, ajudar a evangelizar, ajudar a levar uma palavra de entendimento às outras pessoas que muitas vezes estão como esses aqui no escudo, tropeçando sem nem saber em quê, mas que o Espírito Santo possa trazer clareza aos corações e somente seguindo um passo a passo mesmo, buscando a Deus todo momento, buscando ter intimidade com Deus, que a gente vai conseguindo ter essa clareza, ter ali de fato o Espírito Santo nos guiando dia a dia para que a gente venha alcançar essa graça. Eu desejo para todos um ótimo fim de semana, vejo vocês semana que vem e um ótimo início de ano aí, nada melhor do que essa palavra para vir nos guiar, né, nesse início de ano, para que a gente venha acertar o alvo. O videozinho que eu deixei sexta-feira passada também, apesar de escrito, né, se você leu com atenção ali, vem trazendo ali um passo a passo também, para que a gente venha acertar a rota e venha seguir no caminho reto, sem ir para a esquerda, sem ir para a direita, tá bom? Então, agradeço a todos pelo carinho, por terem ficado até aqui e vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.